A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso básico em teologia AD Missão para o Mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou bacharel em teologia com pós-graduação em Novo Testamento e sou professora de Bíblia há mais de 20 anos. Gravo essas aulas pelo canal da nossa igreja AD Missão para o Mundo para os nossos irmãos que são nossos alunos à distância. Se você gostar desse vídeo, você que não me conhece, não é meu aluno, mas gostar, dá um joinha, se inscreve, acessa o nosso canal para você ver as nossas lives dos cultos, dos ensinamentos, dos cultos de doutrina, os nossos podcasts, e eu tenho certeza que você vai gostar muito de todo o conteúdo que é postado na nossa igreja. Você que é meu aluno e que ainda não se inscreveu, olha, não faz isso, hein? Se inscreve aí no canal da igreja para que todas as vezes, aperta o sininho, para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo você possa ter acesso. Que você seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, que você possa estar compartilhando o conteúdo que vai ser colocado hoje. E se você tiver dúvidas, comentários também, faça esse grande feito de comentar aí, para que também o nosso canal possa crescer, se expandir e muito mais pessoas possam ter acesso ao ensino, à palavra de Deus. Vamos começar? Hoje nós vamos iniciar uma nova matéria dentro da teologia, isso mesmo, do nosso curso básico em teologia. A matéria que nós vamos estudar este mês é Epístolas Gerais. Estou aqui novamente olhando para o nosso computador, em breve a apostila já estará conosco, mas você, meu aluno, que já está também com o seu PDF aí no seu celular, no seu computador, acompanhe. Estamos na página 3, onde eu coloco justamente o que são as Epístolas Gerais. As Epístolas Gerais são um conjunto de 8 livros, ou melhor, 8 cartas do Novo Testamento, vai de Hebreus a Judas, que, diferentemente das cartas paulinas, não foram escritas pelo apóstolo Paulo e, em sua maioria, possuem um público-alvo muito mais amplo e universal. Tanto que essas mesmas cartas também são chamadas de cartas católicas, não porque pertencem à Igreja Católica, mas sim porque são universais. A palavra católica significa universal. Essas cartas focam em exortações práticas, doutrinas essenciais e o conforto para os cristãos perseguidos. Sim, nós vamos ver aqui nos seus títulos dos destinatários que todas elas, ou a maioria, com exceção de algumas que nós vamos ver, sempre tem destinatários aos cristãos perseguidos, ao povo de Deus que está espalhado, que está ali fugindo, estão dispersos. Então você vai perceber que o foco mesmo é confortar os cristãos perseguidos. O bloco das epístolas gerais são Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas. Agora nós vamos ver quais são as características principais das epístolas gerais. Primeiro, destinatários gerais. Essa é uma das características principais. Enquanto Paulo escrevia para igrejas específicas, como Coríntios, Efésios, Gálatas, as epístolas gerais, especialmente Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª de João e Judas, foram dirigidas a uma audiência mais abrangente e circular, visando toda a comunidade cristã. Na primeira aula que nós demos sobre as epístolas de Paulo, nós também explicamos sobre a palavra epístola e a diferença entre carta e epístola. De um modo geral, significa a mesma coisa, mas investigando um pouco mais, você vai ver que carta tem um destinatário específico, enquanto que epístola ela é feita justamente para se ler de forma geral, como um discurso. Ela pode ser ampliada a sua destinação, enquanto que carta seria mais pessoal, a epístola seria mais ampla. Por isso que estas epístolas
são chamadas de epístolas gerais, mas só por ter o nome de epístolas, ela já tem esse sentido abrangente de poder ser lido para qualquer pessoa, poder ser lida de forma discursiva, até como uma palestra para todos. O foco prático e doutrinário das cartas, das epístolas. Não tem problema chamar de carta, tá bom? Pode chamar carta ou epístola, só que elas têm essa pequena diferença. Abordam temas como a vida de fé, superação da perseguição, a importância de aplicar a fé no cotidiano e, crucialmente, alerta contra falsos mestres e heresias, que é algo que realmente também é muito falado nessas cartas. A igreja, com o passar do tempo e a morte de muitos apóstolos, foi sofrendo esses ataques de heresias e falsos mestres. Autoria apostólica. São escritas por líderes influentes da igreja primitiva, incluindo os irmãos de Jesus, que é Tiago e Judas, nós vamos explicar mais sobre isso, e apóstolos do círculo íntimo de Jesus, que é Pedro e João. Quem lembra que Jesus possuía os seus 12 apóstolos, mas ele também possuía 3 discípulos, 3 apóstolos que eram mais íntimos dele, que era Pedro, Tiago e João. Neste caso, nós temos Pedro e João, porque Tiago é um dos primeiros apóstolos que é morto, né? Que ali passa pelo seu momento de martírio. E por último, o contexto. Escritas principalmente, né, entre 45 depois de Cristo e 90 depois de Cristo, no caso das cartas de João, refletem a necessidade de estabilizar e fortalecer a fé cristã em um ambiente de dispersão e perseguição. Então, o contexto das cartas é um período entre 45 depois de Cristo a 90 depois de Cristo, onde a igreja estava precisando dessa estabilidade. Ela estava precisando fortalecer a fé por causa da dispersão, né, do ambiente de perseguição que eles sofriam, e aí eles eram espalhados por muitos lugares, e também por causa infelizmente, né, da entrada de falsos mestres e heresias no meio da igreja. Quero já desde o início pedir perdão aos nossos irmãos que estão nos ouvindo, que novamente estou com a garganta inflamada por causa do nosso trabalho, sempre utilizando a voz, e as mudanças de tempo a gente acaba sendo prejudicado na garganta, mas nos perdoe aí um pouquinho de pigarro, já estamos nos medicando, né, tomando aí a medicação para ficarmos sarados em nome de Jesus. E por último, por que as cartas gerais ou as epístolas gerais são importantes? As epístolas gerais oferecem uma perspectiva teológica complementar às de Paulo, porque você sabe que as cartas de Paulo são essenciais para a teologia cristã. As epístolas gerais, elas complementam essa mesma teologia, enriquecendo o entendimento sobre salvação, cristologia, eclesiologia, que é o estudo da igreja. Elas trazem orientações práticas para a conduta diária e perseverança na fé. Então, elas ajudam muito justamente os discípulos que estão aí espalhados, que estão sofrendo perseguições, para que eles mantenham a sua teologia, a sua doutrina com base em tudo que Jesus ensinou e em tudo que os apóstolos ensinaram. Elas complementam e fortalecem a fé dos irmãos. Vamos para a nossa primeira carta. A nossa primeira carta é a carta aos Hebreus. É possível que o escritor da Epístola aos Hebreus fosse um judeu cristão, que não se identifica, né? Ele não se identifica, uma vez que ele mesmo, ele se demonstra, deixa eu refazer aqui a leitura, uma vez que se identifica muito bem com os leitores a quem a carta é enviada e possuía notável conhecimento sistemático da religião judaica. Então, deixa eu explicar de novo. A carta aos Hebreus, a pessoa que escreve, ela se identifica com seus leitores, que é quem? Os hebreus. E ele mostra um conhecimento muito grande da religião judaica, porque a carta aos Hebreus
ela fala muito sobre os sacrifícios, sobre toda a parte ritualística da religião judaica. Então, por isso que acredita-se que ele fosse um judeu cristão. Também é provável que tenha viajado com Timóteo, pois o menciona no contexto da companhia dele a Roma. E eu vou aproveitar e vou ler esse versículo para você, porque existe algumas pessoas, alguns estudiosos, que acreditam piamente, né, com toda a certeza, de que a carta aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Paulo. E existe alguns pontos, né, que eles argumentam como sendo a sua prova. Um deles é exatamente este, Hebreus, capítulo 13, versículo 23, que diz assim: Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Tem um outro ponto que nós vamos ler, que ele fala a respeito de que ele agora está livre, né? Dando ali a sensação de que ele já esteve preso. O versículo 23, veja, ele diz: Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Então, é alguém que conhece Timóteo, que soube que Timóteo estava preso e que, se Timóteo vier depressa, ele vai poder vê-lo. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho uma lista de algumas pessoas das quais os estudiosos acreditam que possam ter sido o autor de Carta aos Hebreus ou Epístola aos Hebreus. Porém, aquela que é mais preferida pelos estudiosos é que tenha sido o apóstolo Paulo. Mas, olha lá, eu vou ler para vocês. Tradicionalmente, a autoria é atribuída a Paulo, mas estudiosos também sugerem Barnabé, Apolo, Lucas ou até Priscila e Áquila. Priscila é a esposa de Áquila. Alguns acreditam que possa ter sido ela e justamente por não ter o autor, que por ser uma mulher que escreveu, ela não se colocou, né, como a autora da carta. A data que é dada à escritura da carta é 64 a 68 depois de Cristo. O tema da carta é um melhor conserto. Os destinatários da carta. Para eu saber quais são os destinatários, eu preciso fazer 3 perguntas. E aí, então, eu vou determinar quem são os destinatários. E o autor, desconhecido, anônimo. Então, vamos para as 3 perguntas para nós sabermos quais eram os destinatários da carta. Primeira pergunta: qual era o contexto racial destes leitores? Entendendo qual é o contexto racial, eu consigo entender para quem o escritor aos Hebreus escreveu. Embora alguns defendam que eram gentios, todas as evidências apontam para um contexto judaico. Veja o título da carta: Carta ou Epístola aos Hebreus. As referências aos profetas, ao ministério dos anjos, a Israel, bem como as citações dos rituais levíticos de adoração, mostram que o contexto racial dos leitores são hebreus e não gentios. Gentios significa que são de outra nacionalidade. Hebreus, que são israelitas ou israelense, como se fala atualmente. Onde viviam? Essa é a segunda pergunta que eu devo fazer para eu descobrir quem são os destinatários da carta. Palestina ou Itália são os 2 lugares que os estudiosos sugerem. Porém, Itália tem sido a resposta mais frequente. A preferência parece recair sobre ela por causa de alguns versículos bíblicos que nós vamos ler, que mostram que estes leitores, para o qual a carta foi enviada, eles não eram pobres, eles possuíam bens e eram extremamente generosos e ajudavam os necessitados, enquanto que os crentes, ou os judeus, os hebreus da Palestina, eram
pobres. E nós vamos ver isso nas cartas de Paulo, quando Paulo busca doações para ajudar os crentes, né, da igreja em Jerusalém. A expressão também, os da Itália vos saúdam, que está em Hebreus 13, 24, sugere que os italianos residentes fora da Itália enviavam saudações à comunidade. Então, a pessoa que está escrevendo, ela está fora da Itália, mas está escrevendo aos hebreus que estão na Itália. Então, ele diz assim, sugere que os italianos que estão fora da Itália estão mandando, né, a saudação para eles que estão na Itália. Vamos ler Hebreus no seu capítulo 6 e o versículo 10. Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Agora nós vamos para o capítulo 10 e o versículo é o 34. Ele diz assim: porque também vos compadecestes das minhas prisões. Viu o texto que eu falei, que mostra que o escritor já esteve preso? E com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então, estes hebreus a quem a carta foi escrita eram pessoas que possuíam bens, que ajudavam os necessitados, e ele diz que estas pessoas seriam recompensadas, e depois ele fala que ele mesmo, quando esteve preso, foi assistido por eles. Eles se compadeceram dele, mesmo tendo os seus bens sido roubados, sabendo que os seus bens maiores e melhores estavam na glória, estavam justamente uma possessão maior e permanente estava nos céus. Então, por causa de algum desses textos, que alguns acreditam que seria Paulo o seu autor. Já os hebreus da Palestina eram hebreus pobres que precisavam de doações. Isso está em Romanos 15, 26, onde o apóstolo Paulo busca doações para os hebreus da Palestina. Também em Hebreus 13, no versículo 24, ele diz: saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Então, segundo o que diz aqui, sugere que italianos residentes fora da Itália estavam enviando saudações à comunidade. Nós vamos ver aqui a terceira pergunta. Qual era a terceira pergunta? Para descobrir quem são os destinatários da epístola. Qual era a sua condição espiritual? O autor chama a carta de palavra de exortação. Então, é assim que ele dá nome à carta dele. Esta é uma palavra de exortação. Isso está em Hebreus 13, 22, ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Então, ele está dizendo assim, ó, eu peço que vocês suportem, recebam, né? Rogo-vos que vocês suportam, que vocês recebam esta breve palavra de exortação que eu vos escrevi. Motivada pelo fato de que alguns corriam o risco de abandonar a fé em Cristo e retornar ao judaísmo. A carta é uma vibrante apologia à superioridade de Cristo e do cristianismo sobre o judaísmo, especialmente em termos de sacerdote e sacrifício. Veja que essa é mais uma característica do autor aos Hebreus, que também bate com o apóstolo Paulo. Na sua carta aos Gálatas, ele traz ali vários exemplos, várias instruções, várias exortações sobre a superioridade do cristianismo
fazendo analogias sobre o filho da escrava, que é Ismael, mostrando a submissão à lei, e o filho da livre, que é Isaac, filho de Sara, mostrando o cristianismo, a promessa do Cristo, né, o filho da promessa, mostrando que nós, como cristãos, estamos livres de todo o peso da lei. Especialmente nos termos dos sacerdotes e sacrifícios. Veja que o autor, ele sempre mostrando a superioridade de Cristo sobre o sacerdócio, dizendo que o sacerdócio de Cristo é superior a de Arão, ele é da mesma linhagem de Melquisedeque, sobre sua superioridade nos sacrifícios, mostrando que tudo que acontecia ali no tabernáculo, os cordeirinhos, as ofertas, cada um daqueles utensílios, cada um daqueles sacrifícios já apontava para o sacrifício de Cristo. O estilo. O autor demonstra notável perícia literária e retórica. Seu estilo é um modelo de prosa helenista. Tanto ele quanto os seus leitores são versados no Antigo Testamento e no Antigo Testamento na sua tradução grega, que é a Septuaginta. Então, quem escreve de forma muito bem, uma perícia literária e retórica muito bem feita, e essa pessoa, ela é extremamente conhecedora da versão bíblica grega, a Septuaginta. Quem vai ler o que ele está ali escrevendo também tem a mesma facilidade de compreensão da versão grega, a Septuaginta. Agora, quais são os temas principais? Mas antes disso, para a gente fechar, veja, quem são os destinatários? São hebreus, judeus israelenses, não são gentios, que viviam na Itália e que eram abastados, eram ricos, porém que estavam passando por muitas perseguições, estavam ali correndo o risco de abandonarem a fé em Cristo para voltar às práticas judaicas. E por isso, o escritor aos Hebreus traz aí o seu alerta, a sua exortação, sua palavra de exortação, para que eles não abandonem o cristianismo, que o cristianismo é superior, Cristo é superior a qualquer que seja a regra da religião judaica, seja de guarda de dias, guarda de festas, jejuns, circuncisão, tudo, em tudo, Cristo é superior e o cristianismo também. Quais são os temas principais da carta? Superioridade de Cristo. O texto compara Jesus com figuras centrais do judaísmo, como anjos, Moisés, Josué, Melquisedeque, provando que ele é superior, e a revelação final de Deus, né? Que tem até aquele texto, eu não sei se eu vou conseguir encontrar, deixa eu ver aqui se eu encontro direitinho, que esse eu não havia separado, mas está aqui, logo no comecinho, é o capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: havendo Deus, antigamente, estamos falando de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então veja que ele mostra que Jesus é a revelação final de Deus, que para os pais dos hebreus, falou através de profetas, através de anjos, mas agora para nós, igreja, ele nos fala através do seu próprio Filho. Segundo ponto principal, o sumo sacerdócio perfeito. Diferente dos sacerdotes levitas, que ofereciam sacrifícios repetidamente, Jesus é o sacerdote sem pecado, que se ofereceu uma única vez, tornando o sacrifício definitivo e eterno. Olha a superioridade de Cristo diante disso, diante do sacerdócio levítico, que tinha que estar sempre fazendo o mesmo sacrifício para cobrir os pecados.
Mas Cristo, como sacerdote perfeito, fez o sacrifício uma única vez e de forma definitiva e eterna apagar todos os pecados. Terceiro, nova aliança. A carta encoraja os crentes a perseverarem na nova fé, que é o cristianismo, superando a tentação de retornar aos rituais antigos. E olha, os hebreus, eles sofriam muito isso. A carta de Paulo aos Gálatas fala sobre isso. Várias outras cartas dele falam sobre isso, sobre esta perseguição que eles sofriam de outros judeus, né? Dos judaizantes, daqueles que praticavam a religião judaica, os perseguindo por eles serem judeus, mas não mais praticarem a religião judaica, estarem agora praticando o cristianismo. 4. A fé e a perseverança. A carta encoraja os crentes a perseverarem na nova fé. Essa parte que eu estou lendo, a da nova aliança. A fé e a perseverança. Hebreus contém a famosa galeria dos heróis da fé, que é lindíssimo. Está na carta aos Hebreus 11, capítulo 11. E incentiva a perseverança mesmo sob perseguição. Então, a carta aos Hebreus, no seu capítulo 11, mostra a galeria da fé. Possui 40 versículos. Eu deixo aí como lição de casa para você, para que você venha ler e meditar na galeria dos heróis da fé. Depois escreva aí nos comentários o que você achou, qual foi a sua impressão sobre este capítulo da carta aos Hebreus, o que você aprendeu, o que você pode aplicar da vida desses heróis da fé na sua própria vida. E ele começa o capítulo 11 justamente definindo o que é fé, coisa que nem todo mundo sabe dizer com suas palavras o que é. Já vi muita gente explicar a fé dizendo que é um pulo no escuro. Não é nada disso. Se você vier para as Escrituras Sagradas, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, você vê a definição correta da fé. Ora, a fé é o firme fundamento. Nesse negócio de pular no escuro sem saber onde você vai cair. É um firme fundamento. Você sabe exatamente onde você está pisando. Das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É você conseguir ver, provar, ter firmeza e experiência daquilo que você ainda espera, daquilo que você ainda não viu. Isso é fé. E por último, as advertências. O autor inclui avisos severos contra a rejeição a Jesus e a apostasia. Então, para que você tenha cuidado para saber, eu vou pedir para que você leia a carta aos Hebreus. Eu deixei o capítulo 11 como lição de casa. Quero que vocês coloquem aí nos comentários qual foi sua impressão, o que você aprendeu, entendeu, o que você pode resumir da epístola no seu capítulo 11, a Galeria da Fé, mas você deve, como estudioso da Bíblia, ler a epístola aos Hebreus. São apenas 13 capítulos e vale a pena. Para não ficarmos com a nossa aula muito longa, eu vou parar aqui na carta aos Hebreus e na próxima aula nós já vamos dar início à carta a Tiago. Então eu quero que vocês também leiam, aproveitem as aulas para vocês lerem as epístolas gerais, para vocês ficarem por dentro dos textos bíblicos, para que vocês não sejam enganados por ventos de doutrina, pessoas que falam coisas e você acredita porque você não foi lá e consultou e leu com seus próprios olhos. Leia a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Então, próxima aula, carta de Tiago. Faça a lição de casa, tá bom? Que Deus abençoe você. Se você gostou da aula, dê um joinha. Que você possa se inscrever se não é inscrito e ajude o nosso canal a crescer. Fiquem na paz.